Pode ser, queridos. Tudo bem contigo? Amanhã é gostosa, né? Onde a gente sente a presença de Deus, através dos cânticos, através desse momento que nós estamos diante dele. Gostaria só de dizer para você o seguinte: o pastor Wander hoje ele está pregando na Igreja Batista lá em Guarulhos, por isso que ele não está aqui. Ele e a Débora, eles foram convidados para ir até lá e ele está pregando lá. Que algumas pessoas têm me perguntado, né? Então, diante disso, muda um pouco a condição e a característica do culto aqui, mas Deus está aqui. Você crê nisso? Então, abre a tua Bíblia, no livro de Salmos 73, o versículo é o 17. Comecinho do versículo, a primeira parte do versículo. Nós temos alguns pedidos de oração aqui. Nós vamos orar. E nós temos, ou estamos seguindo nesse mês, um tema, né? De um livro que diz assim, ó: Você é aquilo que ama, de James Smith, né? Mas nós não estamos firmados no livro, mas sim naquilo que ele nos ensina. E eu li, é bíblico e está dentro da palavra do Senhor. E nós vamos orar e Deus vai falar conosco. Você crê nisso? Então, Salmo 73, versículo 17 diz aqui, ó: Até que eu entrei no santuário de Deus. Amém? Nós temos pedido de oração que diz assim, ó: Peço oração por Meire, pois os médicos deu para ela até hoje. Ela tem câncer no intestino. Agradeço a toda a igreja pelas orações, pela Dona Amélia, que já se encontra em casa, e a cirurgia deu tudo certo, glória a Deus. E sua Darlene que diz: pedido de oração para o meu irmão Danilo e meu filho João Luiz. Oração de agradecimento por uma causa jurídica, a Luli fala isso. A oração por Reginaldo, por sua cura, pastor Reinaldo que fala isso. Oração pelos pais do meu patrão que estão internados, e por sua família, a Nereida que fala isso. A Nereida inclusive está com o pezão inchado lá, né? Né, Nereida? Nós estamos orando por você também. Oração pela minha amiga Célia, enfrentando pela segunda vez um câncer muito agressivo, e pela cura física e espiritual dela também, a Graça que agradece. Oração pela sogra da minha amiga, que está com câncer, Lourdes, Maria de Oliveira de Souza é o nome dela. As orações pelo netinho da minha amiga, Arthur Calderon Agner. Eu acredito que seja isso. Vamos orar, queridos. Vamos orar, sabe por quê? Porque uma coisa eu sei, Deus está aqui. E mais do que isso, eu sei que Deus pode tudo. Câncer, doença, depressão, ansiedade, qualquer tipo de situação, Deus pode tudo. Ele pode, porque eu sei disso, porque na minha casa tem um testemunho vivo, dizendo que Deus pode. A Raquel está lá hoje, para dizer isso, que Deus pode, e eu creio nisso. Pai eterno, nós queremos orar, queremos te agradecer principalmente por podermos estar aqui, como o Lucas acabou de falar aqui nesse púlpito. As células, elas podem estar morrendo, mas por um propósito. As coisas podem estar acontecendo nas nossas vidas, mas por um propósito. Tudo pode estar passando, as situações podem estar aos nossos olhos perdendo o controle, mas do seu controle não passa, Senhor. Do seu controle ela não sai, disso nós temos certeza. Pedidos de orações, pedidos de agradecimento, pedidos de socorro nesses bilhetes que foram entregues a nós aqui. Nós sabemos de uma coisa: quando o Senhor entra em ação, o milagre acontece. Quando o Senhor fala, o universo inteiro se cala. Quando o Senhor determina, a coisa acontece. E é nessa fé, é nessa oração que nós estamos pedindo em favor dessas vidas. Estamos colocando esses pedidos de oração nas tuas mãos, porque sabemos de uma coisa:
haverá resposta, sabemos de uma coisa, haverá cura, sabemos de uma coisa, o Senhor entrará com a determinação da tua palavra, e quando o Senhor fala, até o mar calma, até o vento cessa. Por isso nós pedimos e te agradecemos já por essas orações, por esses pedidos e por esse momento, e já te agradecemos também pela palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Tu tens a oportunidade de usar a nossa vida, nós estamos abertos ao Senhor. Fala conosco, fala através dessa palavra, porque eu sei que o Senhor já fala, por isso determina sobre nós a tua bênção, assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nesse livro, duas frases me chamaram a atenção. Primeiro, a adoração nos restaura, trazendo a nós uma nova história. E uma segunda que diz assim, olha, o culto serve para lembrar quem somos e para onde vamos. Essas duas frases já determinam isso, e o livro está embasado no livro de Hebreus 11, versículo 16, que diz assim, nós éramos ou reconhecemos que somos peregrinos, sabemos que estamos nessa terra peregrinando, porque um dia nós estaremos em outra terra. E ali, no finalzinho, diz assim, e por isso Deus escolheu ser o nosso Deus. Queridos, disso tudo, eu estava domingo ali naquele canto, Wander pregando, pastor Wander, e ele fez uma pergunta que ficou ecoando no meu coração durante a semana toda. E quando eu busquei a Deus, perguntei, falei com Deus a respeito da palavra, o Senhor me deu um livro, e a pergunta era simples: o que vocês querem? Essa é a pergunta que ficou ecoando dentro do meu peito, e nessa pergunta de Deus veio para mim uma resposta. Daí você abre verdadeiramente lá no Salmo 73 e você vê Deus falando no versículo 17 isso. Deus respondendo a minha oração, e diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei. Se nós estamos falando de coração, se nós estamos falando de pessoas, se nós estamos falando que nós somos aquilo que verdadeiramente queremos, ou aquilo que você ama é o que você é, chama a minha atenção uma coisa muito importante, e eu quero hoje conversar com você a respeito disso, queridos. Sabe por quê? Porque nós somos de fato aquilo que nós amamos, ou nós vivemos para aquilo que nós amamos. E aqui tem uma palavra interessante e chama atenção. Por quê? Porque chama atenção a história de um camarada que viveu justamente essas duas frases que eu acabei de falar para você. E quando a gente entra na presença de Deus, nós temos novas histórias. Quando a gente se coloca diante do Senhor, o Senhor faz da nossa vida, ainda que nós estejamos olhando para ela e achamos que vai ser um final infeliz, Deus transforma em final feliz. Ou Deus pode transformar em final feliz. E o que chama atenção no livro de Hebreus também, e é para a gente acordar para algumas coisas, para a gente começar a entender algumas coisas, porque o livro de Hebreus ali fala também o seguinte, um pouquinho antes do versículo que eu acabei de declamar para você, fala o seguinte, que os pais da fé, muitos deles morreram sem que a promessa se cumprisse. E às vezes a gente fica aí cantando alguns hinos que diz assim, eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir. Mas às vezes acontecem situações na sua vida que você morre antes da promessa se cumprir, mas existirá uma promessa que ela vai se cumprir mesmo que você tenha morrido, que é a promessa da vida eterna com Deus. Ainda que você esteja morto, diz ali no livro de João 11, você viverá. Essa é a promessa de Jesus, e eu quero chamar a nossa atenção para isso, para a gente começar a acordar para as coisas de Deus, que a gente às vezes fica muito influenciado. E o que chama atenção para mim é que muitos de nós, ou alguns de nós, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, você abre a internet, está lá um monte de influencers. Parece que virou moda. Tem até no nosso meio pessoas que querem ser influencers. O que é influencer? É ser influenciador. O primeiro influenciador
Salvador no meu coração que veio à terra foi Jesus Cristo, porque Ele diz: vem, segue-me. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele tinha uma coisa que está muito diferente da maioria dos influencers que estão aparecendo por aí. Ele tinha a verdade da palavra de Deus sobre a vida dele. Porque muitos influencers só estão influenciando, mas algum deles, se você for olhar na narrativa da história dele, se você for olhar por trás da história dele, são corações vazios, sem nenhum tipo de palavra para te acalmar o coração ou fazer com que você entenda que você é passageiro nessa terra. A maioria deles se posta ou se coloca com bons carros, com boas casas, com boas condições financeiras, são influencers para dizer para você: você pode tudo, vai atrás do seu sonho. E muitos deles saem da igreja para influenciar o mundo. Deixa o caminho da paz, deixa o caminho de servir a Deus para ser influencer lá fora. Daí eu abro a palavra do Senhor e ela fala inversamente diferente de tudo isso. Daí eu abro a palavra do Senhor e ela fala de outra forma. Inclusive Jeremias, ele chama a atenção para a gente de uma forma interessante, que ele fala assim, olha, no Jeremias 17:9, que o nosso coração é enganoso. Quando a gente vai pelo coração, engana-se. E também no livro de Provérbios 4:23 diz assim, olha, se tem alguma coisa que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que provém as coisas para o bem. Daí quando eu começo a ver isso, a Bíblia ela começa a falar de forma diferente para mim. Foi o que eu falei, a minha resposta lá, o que você quer? O que você quer? Daí dentro do meu coração eu fiquei conversando com Deus. Aí veio ao meu coração uma palavra justamente no livro de Salmo 73, que fala a respeito de um camarada chamado Asaf. Asaf, ele era um sacerdote, ele era na época de Davi, um sacerdote, e ele foi destacado por Davi para ser aquele que era o coordenador da igreja daquela época. Ele ficava lá no santuário, fazendo as adorações, fazendo todo o trabalho de santificação do povo. Asaf era como se fosse um pastor naquela época, tomando conta da igreja. Ele foi destacado por Davi para ser o levita daquele momento, para tomar conta da arca, para tomar conta da história da igreja, para guardar os mandamentos, para fazer com que a igreja entrasse em adoração a Deus. Por isso que eu falei que a frase que me chamou a atenção nesse livro foi justamente essa, que a adoração nos restaura, ela nos traz novas experiências. E esse camarada Asaf, ele passou por essa situação. E querido, eu quero chamar a sua atenção, sabe por quê? Porque eu me vi em Asaf. E logo que eu comecei a ler a história de Asaf, comecei a olhar para Asaf, eu comecei a olhar para mim mesmo. Eu comecei a olhar para dentro de mim e me ver em Asaf. Eu comecei a olhar para Asaf e olhar e falar assim: pai, mas eu sou igualzinho a Asaf. Eu sou do mesmo jeito que Asaf. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte, que Asaf, ele era um camarada que era um pastor lá da igreja, ele era um camarada que era levita, ele era de uma família de levitas, e só os levitas poderiam estar diante de Deus, cultuando ao Senhor, levando a igreja, ou levando o povo a Deus. E Asaf estava fazendo dessa forma, e ele tinha uma característica, ele, além de ser um levita, ele também tinha vidência, ou seja, ele via as coisas espirituais. Ele olhava além dos olhos, ele olhava além das vistas. E nesse salmo aqui ele já fala justamente isso, principalmente nesse versículo, quando ele fala o seguinte: quando eu entrei na sala do Senhor, aí sim eu vi. Por quê? Porque ele entra com um questionamento dentro do coração. Queridos, quantas vezes a gente entra por aquela porta do mesmo jeito que Asaf? A gente passa a semana inteira dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, dos nossos lares, da nossa própria vida, que nem Asaf. A gente passa numa situação que nem ele, e Asaf estava lá, um coração contristado, ou seja, um coração entristecido, um coração chateado. Sabe por quê? Porque ele olhava para o lado e via o ímpio crescendo. Ele olhava para o lado e via o ímpio florescendo.
Ele olhava para o lado e via o ímpio se dando bem. Ele olhava para o lado e via o ímpio o rico, com todas as coisas, com todos os benefícios da vida, com muita saúde, com filhos bem educados, bem escolados, com uma situação privilegiada, com uma condição boa. E Asaf começa a questionar a Deus e começa a questionar a si mesmo: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que as coisas não vão melhorar para mim? Ele olhava para os judeus daquela época, via todo mundo na pobreza. Ele via o tempo de Israel vivendo em pobreza. Quando ele olhava para os inimigos, todos estavam bem, todos estavam passando por situações favoráveis. E ele olhava para si e via nele e na família dele condições desfavoráveis. Asaf olhava e dentro dele entrava um questionamento. Por isso que eu falei para você que às vezes a gente é que nem Asaf. A gente às vezes olha para o lado, para a direita e para a esquerda, vê o seu chefe lá ou o seu amigo lá se dando bem, e você na pior função, e você no pior emprego, com pior condição, com as coisas que às vezes são sobras de alguém que já usou muito. Às vezes você está comendo aquilo que sobrou de ontem. Você está vivendo uma situação que precisa de juntar moedas para ter o dinheiro para o pão de amanhã. E dentro do coração nasce toda essa preocupação, nasce toda essa queixa, nasce todo esse resmungo, nasce todo esse momento de você olhar e falar assim: por que ele se dá bem e eu sempre me dando mal? Quantas vezes já não aconteceu com você isso, que você pensou dessa forma? Eu te digo claramente, já houve situações em que eu passei desta forma, queridos. Tinha situações na minha vida que eu olhava e falava assim: mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver essa situação? Por que eu tenho que passar por esse momento? Daí até dentro do coração a gente cai no engano de perguntar, né? Eu não sou filho do Deus do ouro e da prata, porque eu estou duro. E a gente já começa a degladiar com Deus e conosco mesmo. A gente já começa a questionar ao Senhor e questionar a nós mesmos, porque o nosso coração, ele perde isso. Ele é enganoso, ele nos engana, ele nos leva a questionar coisas que de repente é o trabalho de Deus na nossa vida. É o mover de Deus na nossa situação, até porque, como já o próprio livro fala, e eu também entendo dessa forma, queridos, nós aqui somos passageiros. Isso aqui não é o fim da nossa vida, isso aqui é apenas um caminho para nos levar até o fim que Deus quer. Então esse momento que nós estamos passando são momentos passageiros. E como eu falei, às vezes a gente está buscando coisas passageiras. A gente está buscando informação, ou está buscando ajuda naquilo que é passageiro, naquilo que perece, naquilo que às vezes aos nossos olhos parece que é bom, mas está pior do que a gente. Está vivendo uma situação mais difícil do que a nossa, como eu falei lá, buscando a vida de alguns influencers aí. Muitos deles estão na depressão, muitos deles fazem graça para se encher, para poder achar que as pessoas olham e falam: nossa, eu queria ser que nem ele. Mas vai viver a vida dele, é plena desgraça. E às vezes a gente está enganado, porque o nosso coração está nos enganando. Mas hoje a palavra do Senhor está dizendo para mim assim: ó, entra nos átrios do Senhor, porque ali você vai ver a revelação de Deus, daquele que é eterno, daquele que faz as coisas serem diferentes, aquele que faz com que as coisas mudem na sua mente, na sua cabeça, e você começa a ter novas experiências com Deus. E são experiências que não são experiências passageiras, mas são experiências eternas. Aí Asaf entrou antes de entrar dentro da igreja, a cabeça dele estava confusa. Ele via situações que para ele não tinham respostas. Ele estava passando por dificuldades que para ele não tinha cabimento. Ele estava vivendo dureza no coração, por quê? Porque ele não entendia, ele não tinha resposta para ele mesmo, e ele olhava para um lado, para o outro, não tinha quem lhe respondesse. Ele estava vivendo essa situação, e olha, queridos, muitos de nós às vezes vivem isso. Nós procuramos resposta naquele que não pode nos ajudar. Nós buscamos conselho naqueles que não têm nem conselho para ele próprio. Às vezes a gente abre
abre o nosso coração, a gente abre a nossa vida para aquele que nem para ele interessa. E às vezes nós somos tão enganados que nós até abrimos o coração para aquele que é nosso inimigo, que está disposto a nos destruir, e a gente dá para eles a nossa vida de ferramenta, para que aquilo sirva no futuro acusação para nós. E você não está vigiando, você não está abrindo a tua mente. Você abre o teu coração da tua casa, da tua família, dos teus relacionamentos internos para pessoas que não tem nada a ver com Deus e que não vão te ajudar em nada, e você abre a tua mente, você vai lá, me pede ajuda para aquele que não pode te ajudar. Mas hoje eu vim aqui no nome do Senhor Jesus para te dizer assim, busca ajuda daquele que te ajuda. Aquele que de fato sabe a tua história, conhece a tua vida e está disposto a te levantar do pó e te colocar sentado junto aos príncipes. E às vezes a gente está todo errado, e aqui Asaf está desse jeito, com o coração contristado, coração chateado, coração amargurado. Sabe por quê? Porque ele chega lá e vê todo mundo se dando bem e ele se dando mal. E às vezes acontece com a gente isso, a gente está vendo todo mundo se dando bem e só a gente que se dá mal. Mas existe uma resposta de Deus para tudo isso. Existe uma resposta. E sabe qual é a resposta, querido? E o que me chama a atenção, quando eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus, Asaf, ele fez a coisa mais certa na vida dele. Asaf fez, ele tomou a direção correta na vida dele. A Bíblia diz o seguinte, que Asaf, ele estava fora do templo, a confusão estava tomando conta da cabeça dele, mas até a hora que ele entrou no templo, ele teve esclarecimento das coisas. Sabe o que eu estou querendo falar para você? Que aí está o segredo. Muitos de nós, queridos, fazemos o caminho errado, ou fazemos o caminho inverso. Quando a gente está confuso, quando a gente está chateado, quando a gente está amargurado, quando a gente está que nem Asaf, sem resposta para nada, sabe o que a gente faz, pastora Rosa? Sabe, João? A gente sai da presença de Deus, a gente se afasta do Senhor, a gente corre de Deus, a gente se esconde de Deus. Adão havia pecado, havia acabado de comer a fruta, daí Deus vai passeando pela terra, vai até lá no jardim, no lugar de encontro com Adão, procura Adão, onde você está? Adão estava escondido. E às vezes a gente faz dessa mesma forma, queridos, quando a gente erra, ou quando a gente falha, ou quando a gente está confuso, quando a gente está chateado, em vez de a gente buscar a presença de Deus, para buscar esclarecimento daquele que tudo sabe, que tudo pode, que tudo faz, a gente vai longe dele. A gente sai de perto dele, a gente vai para lugares que não tem resposta para a gente vai buscar em outros caminhos que não é a estar na presença de Deus. E Asaf está me ensinando aqui uma coisa muito importante e interessante. Você ouça o teu coração, mas não saia da presença de Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que pode consertar o teu coração, é Ele que pode acalmar a tua alma, Ele pode colocar consolo nas tuas dores. É Ele, é Deus. E Asaf mostra isso para mim. Quando ele entra na presença de Deus, aí sim ele tem um esclarecimento do fim das coisas. Sabe o que a gente precisa, queridos? É ter esclarecimento do fim das coisas, porque aí a gente erra menos, porque aí a gente faz as coisas de forma diferente, aí a gente começa a ter, como eu disse, novas experiências com Deus. Quando você de fato entra na adoração, você começa a entender que você não é nada, que você é apenas uma passagem, que você é apenas um minuto. Luquinhas falou aqui, nós somos células que estamos envelhecendo e amanhã morreremos. Quantos de nós passou por essa situação? Quantos de nós já foram e descansaram no Senhor? Quantos de nós estão próximos de tudo isso? Mas uma coisa a gente não pode perder a expectativa, é de continuar na presença de Deus, é não sair da presença de Deus, ainda que seja muito dura a situação que você está vivendo e passando.
Ainda que seja muito difícil isso que você está vendo. Ah, não, sim, mas você não sabe, eu estou com câncer, eu estou com uma dor. Mas uma coisa eu te digo pela palavra, que um dia, a Bíblia diz o seguinte, que um dia toda dor se cessará. Um dia toda doença será arrancada do nosso meio. Um dia tudo passará. Essa é a certeza que nós temos, a confiança. A confiança que nós temos é que nós estamos em Deus. Tudo isso é passageiro, queridos. E a Bíblia, em momento nenhum, ela diz que Jesus Cristo morreu para que a gente tenha carro novo, para que a gente tenha empresa, para que a gente tenha uma vida farta aqui na terra. Se você olhar, você vai ver isso, Jesus dizendo assim, olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quando você toma a cruz, não é para ficar carregando a cruz, não. É para você ser crucificado como Jesus foi. É para a morte. É morte de cruz. E o mais interessante de tudo isso, a gente começa a ver na Bíblia, e eu chamei a sua atenção para isso, porque muito e erradamente, às vezes a gente está pregando isso, que o bem da terra vai ser aqui, porque nós vamos ter dias melhores, mas a palavra diz em Apocalipse que um dia vai chegar ao fim. E eu não posso arrancar essa parte da Bíblia e só pregar os benefícios para você sem falar para você dos resultados. Nós não podemos andar dessa forma enganados, e a Bíblia ela fala isso. E às vezes a gente quer uma palavrinha doce, né? Ô Nelson, fala da bênção que eu vou receber. Eu vou falar da bênção que você vai receber, mas também vou falar da responsabilidade que você vai ter com a tua vida eterna. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, guarda o que tens para que tu não perca a tua coroa. E às vezes uma palavra dura corta a gente, faz como Asaf estava lá meio sonolento, meio que olhando e falando, eu quero o benefício de hoje, eu quero comer picanha, eu quero comer uma comida boa, eu quero andar de carrão, eu quero ter dinheiro no banco, eu quero estar bem abastecido. E Deus está falando para você, para que serve isso? Para que é isso tudo? Para que você goste da terra que você está? O povo, quando saiu do Egito, caminhando com Moisés, eles estavam comendo maná que Deus dava todos os dias de manhã, e também em uma certa época deu algumas aves, codornizes para eles comerem como carne, e o povo batia sempre na porta de Moisés e falava assim, Moisés, por que você tirou a gente da terra do Egito? Lá era bom, lá a gente comia pepino, cebola e alho. Você gosta de pepino, cebola e alho? Quem gosta de pepino, cebola e alho? Mas eles estavam satisfeitos com aquilo que estava lá atrás. E é por isso que muitas das vezes Deus poupa a gente para não ter nada. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz é sair da presença de Deus. É ir embora, é curtir a vida. Ah, agora eu estou bem, agora eu estou bonitão, agora eu tenho um carrão, agora eu tenho uma casona, agora eu tenho uma condição financeira para poder viajar. Não estou falando daqueles que saíram para viajar, não, e nem para aqueles que saíram em descanso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você, para a gente ver as nossas prioridades. Porque senão amanhã vão falar, oh, não, você me pregou para aqueles que não estavam aqui. Não, não é isso que eu estou falando. Você pode sair, você pode viajar, você pode ter dinheiro, pode ter boa condição, você pode, mas que isso não te tire da presença de Deus. É isso que eu estou falando para você. Que você não saia da presença do Senhor por causa disso, porque isso aí uma hora desaparece, isso aí uma hora se perde. Isso aí, quando você tiver muito e você vai achar que você é autossuficiente, sabe o que acontece? Jesus ele chama a atenção. Jesus ele chama a atenção de um camarada que estava desse jeitinho aqui, ó. E você vai encontrar essa história, sabe aonde? No livro de Lucas 12:16. Um camarada cheio da riqueza, tinha grandes celeiros com muita fartura, até que dentro do coração dele, ele vira e fala assim, cara, estou com muita coisa aqui, rapaz, eu estou ficando rico, sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir esses celeiros grandes, e vou fazer celeiros maiores do que esse, eu vou erguer condições maiores, comprar a terra do meu amigo da direita, da esquerda, da frente, de trás, vou montar celeiros maiores e vou encher aqueles celeiros com muito mantimento, e eu serei o camarada mais rico. E Jesus dizendo
que na mesma noite que ele pensou tudo isso, veio uma palavra dizendo: louco, hoje pedirão a tua alma, e que você vai, para quem que você vai dar tudo isso que você guardou? Então acorda, irmão, acorda, sabe por quê? Porque nós temos que primeiro, como diz lá no versículo 31 desse mesmo capítulo 12, busca antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E depois, no 34 diz assim, porque onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. Por quê? Porque às vezes nós somos homens consumidores, queridos, nós somos pessoas que consumimos. E nós queremos ter tudo para viver em cima de tudo e para nos fartarmos de tudo. Nosso saudoso pastor Pascoal sempre dizia uma coisa que me chamava a atenção. Ele dizia assim que às vezes a gente tem um cartão de crédito, que a gente compra o que não precisa com dinheiro que a gente não tem. E muitas das vezes a gente faz isso na própria vida. O nosso coração ansioso, o nosso coração voraz, nosso coração faminto, ele faz com que a gente pratique coisas que não traz nenhum tipo de benefício para a gente. E amanhã nós estamos aí tendo os resultados no próprio corpo daquilo que nós fizemos de tudo errado. Mas Asaf, quando ele entra na presença de Deus, ele começa a entender. E eu chamo a atenção para você a respeito disso. Ele entra na presença de Deus. Muitos de nós estamos querendo sair da presença de Deus. Muitos de nós estamos tomando a direção errada. Muitos de nós estamos indo para o caminho errado. Quando nós temos que estar na presença para ter esclarecimento, nós estamos saindo e ficando mais confusos do que éramos quando estávamos na presença de Deus. Asaf me chama a atenção a respeito disso. E o interessante de tudo, quando a gente sai, a gente falha. Quando a gente sai, a gente erra. E Jesus novamente ele chama a atenção. Se você for observar na palavra do Senhor, ali no livro de Lucas, número 18 e Lucas 19, você vai ver duas situações interessantes. A primeira, um jovem rico, um jovem que tinha tudo, tinha abastança na casa dele, tinha dinheiro, tinha coisa. Eu não estou pregando aqui contra dinheiro, irmãos. Eu não estou pregando aqui contra a riqueza. Não entenda dessa forma. Entenda o princípio que eu estou falando para você. É de permanecer na presença de Deus com muito ou com pouco. É de estar diante de Deus tendo ou não tendo. É de estar diante do Senhor em agradecimento e adoração, vivendo as experiências que o muito pode dar, mas também que o pouco pode dar. Com as coisas que você tem, com as coisas que você não tem. É isso que eu estou chamando a sua atenção. Não estou falando aqui, Nelsinho está falando para a gente andar, não estou falando disso. Não entenda dessa forma, entenda assim, que nunca te falte sobre a cabeça o óleo, nunca falte sobre a tua vida a presença de Deus, que Ele seja o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É isso que eu estou falando para você. Você pode ter, você pode ser rico, você pode viver uma vida abastança, mas também, daí você vai ter a presença de Deus, mas também você pode ter nada, ainda assim você terá a presença de Deus. É isso que eu estou falando para você. E aqui a Bíblia fala, Lucas, dizendo a respeito de duas pessoas. Primeiro, um jovem rico, cheio da riqueza, até a hora que ele chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Nós estamos falando de vida eterna. O que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus olha para ele, vê ele com o coração lá, né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ele vira para o camarada e fala assim: você sabe, jovem rico, eu vou falar uma coisa para você. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, depois vem e segue. O camarada olhou para Jesus e falou: esse cara está doido. Esse cara está viajando. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para te servir, dar para os pobres o que eu consegui. Vou nada, tchau, fui. Guarde bem isso. Saiu da presença de Deus, saiu da presença de Jesus, foi embora. A Bíblia toma um cuidado com essa situação, que nem nome dá para esse camarada. Por mais rico que ele fosse, por mais influente que ele fosse, por mais cheio da grana que ele tivesse, você reparou que ninguém fala no nome dele? A Bíblia só chama ele de jovem rico,
e mais nada. Você entende isso? Que a Bíblia não dá importância para o jovem se ele é rico ou se ele é pobre. Não dá importância. Olha, para Deus não tem isso. Você não vai conquistar Deus com o que você tem. Você vai conquistar Deus com o que você é. É isso. Aí a Bíblia fala o seguinte, que aquele camarada saiu da presença de Deus, saiu, foi embora. Saiu da presença de Deus. Enquanto no capítulo 19 fala que lá na cidade existia um camarada chamado Zaqueu. Zaqueu, curioso para saber quem era Jesus, porque ele ouvia falar que Jesus estava fazendo milagres. Ele ouvia falar que Jesus estava fazendo grandes prodígios e maravilhas. Daí a Bíblia diz o seguinte, que Zaqueu sobe numa árvore. E Zaqueu está em cima da árvore na passagem de Jesus. Jesus está vindo pela estrada, daqui a pouco Jesus olha para a árvore. Queridos, Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. Daí ele vira para Zaqueu e olha o coração de Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir para a sua casa. Está entendendo o que eu estou falando? Zaqueu também era um camarada rico, cheio da grana. Ele era um cobrador de impostos e vivia roubando as pessoas com os impostos que ele cobrava das pessoas. Tinha dinheiro, tinha grana, tinha condição. Só que um caminho diferente do jovem rico. O jovem rico olhou para Jesus, olhou para a sua riqueza, preferiu a riqueza e largou Jesus. O Zaqueu foi diferente. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus vai para a casa de Zaqueu, é feito um grande banquete. Naquele momento, Jesus olha bem para Zaqueu e Zaqueu entende o que eu estou te falando. Ele entende como Asaf o que é entrar no trono de Deus. Ele entende que é estar na presença de Jesus. Ele entende que é estar diante de Deus e reconhece o que é mais valoroso para ele. Mais valoroso para ele não é a riqueza dele, que ele tem, que faz dele um camarada rico, mas a maior riqueza dele estava diante dele, que é a presença de Deus na vida dele. Ele olha e fala assim: Senhor, eu tenho fraudado, eu tenho roubado, eu tenho enganado muita gente, mas uma coisa eu vou fazer: todos aqueles que foram enganados por mim, eu vou devolver para eles tudo que eu peguei. Daí Jesus olha bem para ele e fala assim: hoje chegou salvação nessa casa, porque eu vim buscar aqueles que estavam perdidos. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que Zaqueu, ele entrou na presença de Jesus. Enquanto o jovem rico saiu, ele entrou, ele fez que nem Asaf. Quando ele entra, a cabeça dele abre, o esclarecimento vem de Deus. Depois daquilo, o Zaqueu não ficou pobre, mas ele ficou com a salvação garantida em Cristo. É isso que eu estou falando para você. Quando você entra na presença de Deus, quando você está na presença do Senhor, você tem novas experiências com Deus. Lembra que eu falei, Asaf? Ele era um dos videntes daquela época. O vidente era um camarada que tinha visões celestiais. Ele vinha além da visão. Ele olhava coisas que os olhos da carne não vê, ou que os olhos do coração não vê. Quando você olha com o olho da fé, você vê coisas inimagináveis. E é isso que eu estou convidando você a fazer. Quando você está na presença de Deus, você vê o impossível acontecer. Quando você está diante de Deus, as coisas que para você parece que não vai dar solução, Deus dá a solução. Pela fé. E ali estava justamente Zaqueu. Entregou tudo, deu tudo, falou: não preciso disso não, o que eu preciso é da tua presença na minha casa, é da tua presença na minha vida, é da tua presença diante de mim, é o Senhor comigo. Então Zaqueu entra na presença de Deus. O convite que eu estou fazendo para você hoje é justamente esse: não ouça o teu coração, fica na presença de Deus. Porque às vezes a gente ouve o nosso coração é tendencioso de sair da presença de Deus achando que a gente vai estar muito melhor lá fora, muito melhor no mundo, muito melhor se envolvendo com coisas que não agradam o coração de Deus, ou fazendo coisas que não traz nenhum benefício para a igreja e para você, para a tua família ou para a própria presença de Deus. Fazendo coisas que vão desagradar a você, e às vezes você está fazendo desagradado lá, mas ainda acha que isso vai te levar para algum lugar. A única coisa que isso vai te levar, sabe para onde que é? Para o inferno. Para longe da presença de Deus. Para estar distante do Senhor, para sair daquele que pode garantir para você essa vida e a vida eterna. E é isso que Asaf está falando.
Quando ele olha e vê o destino do rico, ele entende. E interessante tudo, quando eu falei sobre influência, eu só quero te deixar um versículo aqui para você entender o que eu estou te falando. João 15, 1,8 diz assim, ó, eu sou, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. E diz mais, eu sou a videira e vós os ramos. Sabe por que videira verdadeira, queridos? Porque existia muito tipo de folhagem e de plantação naquela época que parecia com a videira, mas não era videira. Eram coisas falsas, enganosas, que enganavam as pessoas. Principalmente quando as pessoas iam lá buscar fruto da vide, ia lá buscar uva e não encontrava nada. Porque chegava lá, era só folhagem, e existia muitas coisas dessa forma. Muita mentira naquela época, com palavras mentirosas, com coisas que não traziam fundamento nenhum para uma vida com Deus e eternamente com Deus. Daí Jesus vira e fala assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. E o ramo vai ser podado, vai ser limpo para que dê fruto. E que seu fruto permaneça. Então é isso que Deus quer das nossas vidas, queridos. Ele quer que nós sejamos ramos da videira verdadeira, Jesus Cristo. Ou seja, uma continuação daquilo que Ele é. Uma condição especial que Deus nos dá é sermos iguais a Ele. Por isso que Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tem que seguir o ritmo, tem que ir para um caminho, tem que entender o que nós estamos fazendo aqui. De repente é dura essa palavra de dizer que um dia vai ter um fim. Porque ninguém quer fim, você quer fim? Você quer viver 200 anos se depender de você? Tem gente aqui que não quer nem morrer, basta olhar na televisão, você vai ver muita gente que está esticando tanto, daqui a pouco os olhos estão nas costas. Porque não quer morrer, quer ficar jovenzinho. Eu quero. Hoje está tendo até um camarada aí que ficou 15 dias debaixo d'água lá. Saiu um jovem, saiu um moço, mas está com 80 anos. O outro lá está passando um remédio. Qual o remédio que eu estou passando? É de sangue. Eu pego minhas próprias células e passo no sangue. Para quem assiste televisão sabe o que eu estou dizendo? Ou que está conectado na internet ou nas informações, que a informações hoje ela gera lucro, né? Gera entendimento para a gente não viver enganado. Então está lá passando um monte de creme, um monte de coisa, tomando injeção daquilo, até injeção, né, para aumentar e diminuir, né? Aumenta, diminui, daqui a pouco não cabe no caixão, porque tanto que aumentou. Né? Daí vai buscando subterfúgio, vai buscando resposta, quando a resposta certa está em Cristo. Quando a resposta está aqui, quando Asaf ele entra, quando ele entra. Quando ele está na presença de Deus, assim ele vê qual é o fim de todas as coisas. Quando ele está diante de Deus, ele fala assim, agora eu entendi. Que todos esses benefícios só são para essa vida passageira, porque lá só haverá eternidade com Deus. Aquele que é justo, aquele que anda na presença do Senhor, aquele que está diante de Deus. Queridos, nós não viemos aqui no culto apenas para cantar, ficar felizinho da vida. Por isso que às vezes eu sou um pouco contra a muita atividade em igrejas. Digo atividade não de você estar na igreja, mas atividade para te entreter. Entretenimento, né? Você ficar felizinho, você sair felizinho daqui e amanhã está de novo pecando. Eu estou querendo falar para você hoje de uma palavra que é eterna. A salvação, ela é para mim e para você. Ela está disponível para nós, mas temos que estar no caminho. Temos que estar na presença de Deus. Temos que estar diante do Senhor. Porque não adianta um pé na igreja e outro no mundo. Esse é o crente Raimundo. Desculpa se alguém é Raimundo aqui. Não é nada contra você não. Mas né? Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no mundo. E você não entra nem num lugar nem no outro. Está entendendo o que eu estou dizendo? É isso que eu estou falando para você. Fique na presença de Deus. Permaneça na presença do Senhor, porque só ela te dá a vida eterna. Por isso que Pedro, quando ele vê Jesus pregando duro, mais ou menos uma palavra, eu ainda estou sendo bonzinho, Jesus já estava batendo forte naquele povo, falando inclusive a respeito da própria carne dele, falando das coisas que haviam de vir, a dureza que era o Evangelho.
E a Bíblia fala que começaram todo mundo a ir embora. Vamos embora daqui, esse cara é louco. Esse cara está falando muita coisa doida. Vamos embora. Daí foi indo todo mundo, até que só fica os discípulos. Daí e os discípulos ficando com o pé assim, ó, querendo ir, né? O Raimundão lá, né? Quer ficar, mas não quer. Daí Jesus só vira para ele e fala assim, ó, vocês não estão felizes com isso? Vai que vocês também. Pega o beco vocês também, se vocês não estão muito felizes. Porque Pedro havia dito assim, Senhor, mas a palavra que o Senhor está falando, ela é muito dura. Aí Jesus vira e fala para ele, vai, pega o caminho então. Daí Pedro fala assim, ó, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? É isso que eu estou falando para você, queridos. Vida eterna é só em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Essa é a verdade do Evangelho. A gente tem que jogar fora os entretenimentos e falar a respeito da palavra do Senhor, porque isso é que salva, isso é que balança o nosso coração e faz a gente acordar. Na hora que azar, ele entra no Santo dos Santos, ele entra no santuário, ele entra na presença de Deus, ele entende que a vida dele é passageira. Ele entende que aquele momento que ele está vivendo era um momento que ia acabar. E ele entende que depois dali tinha a eternidade para ele viver com Deus. E é isso que eu quero para mim e para você. Queridos, eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero estar com você lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Eu quero encontrar com Deus, eu quero estar com Deus, eu quero adorar ao Senhor, eu quero estar na beleza da santidade dEle, eu quero estar diante do Senhor, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Queridos, se a gente aqui, quando a gente está adorando ao Senhor, o nosso coração já se enche de alegria, o Espírito Santo toma conta da nossa vida, o nosso coração já fica quase que explodindo de alegria. Imagina você quando estiver face a face com o Senhor. Imagina você quando o trono estiver lá no resplendor da glória dele, quando a gente estiver andando nas ruas de ouro e de cristal, quando a gente estiver olhando toda a glória do Senhor, enchendo a nossa casa e a nossa vida, enchendo os nossos corações de alegria. Imagina como vai ser isso. Não há dinheiro que pague isso, não há riqueza que segure a gente aqui, não há nada que você tenha de muito valioso, que preenche o teu coração mais do que a presença de Deus. Para alguns, às vezes, assim, você está falando, isso aí não está entrando por um ouvido, sai pelo outro, não tem interesse nisso. Eu tenho interesse em business, finanças, eu tenho interesse em garantir coisas para agora. Uma coisa que eu vou te dizer, e eu tenho hoje trabalhado um pouco nessa parte, e tem sido uma experiência muito triste para mim, dentro do escritório, quando eu chego lá e abro um processo de herança e testamento, queridos. É muito triste quando a gente vê que vai alguém embora e fica os bens dela para ser dividido entre os parentes. Pessoas que foram amigos a vida inteira, eles se separam na hora da abertura do testamento, na hora da abertura da herança, na hora da divisão. Irmãos que se amavam, comeram no mesmo prato, viveram as mesmas dificuldades, mas na hora da divisão da herança, viram inimigos, a ponto de se matar um ao outro. E eu tenho visto, tenho contemplado isso e tenho olhado e falado, mas como é duro isso, porque a gente deixa e a briga começa. Ainda bem que a gente não está aqui para apartar a briga, porque é complicado. Por quê? Coração, desejo, necessidade. Mas quando Asaf entrou, ele entendeu que tudo isso fica. A única coisa que não passa é a presença e a glória do Senhor. Essa é eterna. E as experiências que nós queremos trazer para você aqui, estamos chamando nesses temas que temos trazido como igreja para você aqui, é para você entender onde você se encaixa em tudo isso. E se você está fazendo, ou indo para o caminho errado, ou tomando direção errada, ou saindo da presença de Deus, hoje, que essa palavra
e todas as outras que virão e as anteriores sejam para te puxar para dentro, seja para te trazer para cá, para dentro, para você entender que é estando na presença do Senhor. Eu não estou falando para dentro do templo, para dentro, que tem que ficar aí naquele real, não estou falando disso, acorda. Eu estou falando para você vir para dentro da presença de Deus, para estar na presença do Senhor, estar em Deus e ver que existe algo mais importante do que o carro, do que a casa, do que as finanças, do que as condições, do que até pessoas, porque a gente às vezes idolatra tanto pessoas e toma o lugar de Deus na nossa vida. Primeiro mandamento: amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Vamos só para fechar e finalizar. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Não precisa dizer mais nada, né? E o segundo mandamento é o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala: aí você cumpriu a lei, aí você fez tudo certinho. Ama o Senhor, adora o Senhor, busca o Senhor, porque experiências nós vamos ter do lado de fora e do lado de dentro. Do lado de fora, elas se acabam, são experiências passageiras, mas do lado de dentro, com a presença de Deus, são experiências eternas e que nos levam à eternidade com Deus. Amém? Fique em pé, vamos orar. Asaf, eu vou agora tomar liberdade de trocar o nome do Asaf para Nelsinha. Nelsinha chegou um dia com o coração questionador, aflito, afligido, chateado e amargurado. Chegou na porta questionando a Deus por todas as coisas, perguntando para Deus assim: por quê? Por quê e por quê? Estava do lado de fora, até a hora que ele entrou no Santo dos Santos. Até a hora que ele entrou na presença de Deus. Aí todas as suas dúvidas do coração foram respondidas. Aí todos os seus questionamentos, eles foram aclarados. Porque Deus diz assim: olha, eu serei o teu Deus, e você será o meu servo. Eu tomo conta de você. E um dia, tudo isso passará. E estaremos juntos na eternidade. Você e eu. Pai eterno, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor traz ao nosso entendimento coisas que para nós são invisíveis quando a gente olha com a carne. São invisíveis quando a gente olha com o nosso coração, que é enganoso, como diz Jeremias. Quando a gente olha com o coração que verdadeiramente precisa ser guardado, como dizem Provérbios. Quando a gente olha com o coração como Asaf, quando entrou, quando Nelsinho, quando chegou naquela porta hoje. Como muitos de nós chegamos aqui, às vezes questionando pelo que estamos vivendo e passando, ou até mesmo com o coração orgulhoso, porque temos tudo ou fazemos tudo. Mas uma coisa não pode passar da nossa mente e nem dos nossos pensamentos, Senhor. É que quem está cuidando da nossa vida é o Senhor.
E nós estamos de pé porque hoje a sua misericórdia se renovou essa manhã. E nós estamos com um peito cheio de ar porque o Senhor permitiu mais um dia de vida. Nós estamos curados e sarados porque o Senhor tem nos sustentado nas suas mãos. Porque o Senhor tem colocado os teus anjos ao nosso derredor, nos livrando de todo mal. Pai eterno, nós queremos te agradecer porque o Senhor está na nossa vida, está na nossa presença. Que o Senhor está nesta casa, que o Senhor está tomando conta dessas vidas que estão aqui, está tomando conta das vidas que hoje estão aproveitando esse momento de descanso, está tomando conta da vida daqueles que estão trabalhando, como o pastor Wander e a Débora, estão lá trabalhando para o Senhor, e o Senhor está tomando conta, o Senhor está tomando conta da nossa casa enquanto estamos aqui, o Senhor está tomando conta da nossa saúde enquanto estamos aqui, o Senhor está tomando conta dos nossos trabalhos enquanto estamos aqui. O Senhor está olhando para a gente de uma forma em que a gente não está conseguindo ver pelos olhos da carne, mas pelos olhos da fé, sabemos que o Senhor está tomando conta de cada um de nós. O Senhor está nos sustentando, está olhando para a gente com olhar de amor. Está nos livrando de assaltos, está nos livrando de morte, está nos livrando de todo tipo de situação que venha nos tirar a paz, a vida e a alegria. Pai eterno, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus cuidadoso, como diz no livro de Hebreus 11. O Senhor está preparando moradas para nós. O Senhor está preparando casa para um dia nós estarmos com o Senhor. Que Deus zeloso é esse? Sabe por quê? Muitos de nós aqui talvez não tenha nem casa própria, mas um dia na eternidade terá moradas. Essa é a minha alegria. A minha alegria é que um dia todos nós estaremos com o Senhor diante da tua face, te adorando em espírito e em verdade. Lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá tristeza, só haverá alegria e gozo. E é por isso que o Senhor está nos poupando, é por isso que o Senhor está nos trazendo para dentro. É por isso que o Senhor está nos trazendo para a tua presença. É por isso que o Senhor está nos mantendo na tua presença. Porque nós sabemos de uma coisa: um dia essa terra passará, mas um dia também nós estaremos contigo na eternidade. E eu quero pedir e te agradecer por cada vida, por cada família, por cada irmão, por cada irmã, por cada parente, por cada amigo, por cada um, até aqueles que estavam recebendo oração aqui por dores. Que a dor seja cessada e que a glória do Senhor se manifeste na vida dela, seja aqui ou seja na eternidade. Mas que Ele esteja sempre e para sempre na tua presença. É isso que eu peço e já te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que a glória do Senhor se manifeste na tua casa, na tua vida, na tua família, desde agora para sempre. Em tudo e por tudo, não saia da presença do Senhor, porque só Ele te garante a vida eterna. Amém? Deus te abençoe.